Olá a todos, meu nome é Claudiano Sales de Araújo, eu sou filho da Lede Simões de Araújo, e a minha mãe era filha da dona Hilda Simões e do Geraldo Simões. Então eu também sou neto da família, filho da família, e vou passar aqui com vocês aqui rapidamente um pouco uma introdução ao estudo que a gente está fazendo da família Simões de Souza, tá? Mais para contextualizar, coisa muito mais ampla, tem muito mais informações do que a gente vai ver aqui, mas é só uma introdução, especialmente para quem está se engajando agora, para quem está chegando agora. Então, o nosso foco é na família Simões de Souza. A gente sabe que cada um de nós tem vários costados, né? Tem várias famílias aí que se juntam e formam quem nós somos. Aqui nós estamos olhando o lado Simões de Souza, uma linha da família. Quando a gente fala em estudar uma família, queria só acentuar essa ideia aqui, para muita gente, então nós estamos escrevendo a árvore genealógica da família. Sim, nós estamos escrevendo a árvore genealógica da família também, mas é muito mais do que isso. A gente está atrás de muito mais informações, a gente quer conhecer, a gente vai muito além de simplesmente ter o desenho da nossa árvore genealógica. Então, o que, que a gente está buscando? O que, que a gente quer descobrir? Por que, que a gente está nesse caminho? Tem vários motivos. Um é a gente saber de onde que a gente veio, de onde que a gente veio, quem são essas pessoas, quem eram nossos triavós, quem era o nosso tataravô. A gente vai falar mais na frente um pouco, sincero, falar sobre o Delfino. O tataravô Delfino, ele provavelmente era um cidadão da cidade do Cerro que ajudou a fundar a cidade de Peçanha e mudou para lá provavelmente a cerca de 1820, 1830, 1840. Então, quem são essas pessoas, de onde que elas vieram, como que elas chegaram no Brasil, quem são esses antepassados nossos, que lutas eles lutaram, quais guerras eles participaram, quais as suas dificuldades, quais as suas histórias de sucesso, quais as suas histórias de fracasso, quais as suas dores, quais heranças eles nos deixaram, e nós estamos falando aqui de herança, não herança financeira, que até a gente, onde saiba, não chegou nenhuma até a gente, mas também não importa, mas chegaram heranças éticas, heranças morais, costumes, ideias, que estão aí no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue nem explicar por que a gente tem determinados comportamentos, porque a gente tem determinadas dores, determinadas dificuldades, determinadas facilidades, tudo muitas vezes veio de uma herança aí dos nossos antepassados. Então, a ideia é a gente estudar essas heranças e a gente também buscar honrar a todas essas pessoas. Nós somos, nesse desenho aqui, essas folhas que estão aqui. Elas já existem e elas vão virar folhas no futuro. Então, quem são essas pessoas que estão na base da nossa raiz? E a ideia, como eu falei, é nós honrarmos todas elas, independente se elas eram os senhores ou se elas eram os escravos. A gente não sabe. A gente não sabe ainda. A gente sabe, por exemplo, que o Delfino, no certificado, eu vou mostrar mais na frente, no certificado da igreja, no assento do livro da igreja de Óbitos de Peçanha, a gente descobriu que o tataravô Delfino ele tinha cor parda. A cor parda, naqueles anos, era declarado para quem não fosse 100% branco. Então a gente pode afirmar que, de alguma maneira, nessa linhagem Simões de Souza, do lado paterno, a gente teve aí uma herança escrava em algum momento. A gente não sabe. Mas isso não importa. Se eles eram fazendeiros, a gente sabe que muitos Simões de Souza tem vários documentos que mostram que eram fazendeiros, alguns deles muito famosos. A gente vai falar mais na frente sobre José Simões de Souza Landim, que virou um cidadão muito importante na cidade de Peçanha. Inclusive, nós visitamos ano passado, foi com a Josélia e com a tia Lourdinha, e a gente viu o casarão que era do José Landim, está lá até hoje, inclusive dá vontade de comprar aquele casarão.
A gente não sabe. Mas a gente não sabe se esse pessoal veio na primeira classe de um navio português, eram nobres, ou se vieram nas galeras de escravos. A gente não sabe. A gente não sabe se eram índios, se alguns deles eram índios. Eu acho pouco provável nesse ramo da família Simões de Souza, porque a gente fez teste genético, eu fiz, a Josélia fez, o Vantuil fez, o Pedro Brada fez, e nada indica que nesse ramo da família a gente tem sangue indígena. Mas se tivesse, não tem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as famílias, quando começam a estudar a genealogia, elas esperam encontrar príncipes e heróis e reis, e quando encontram que tem um ancestral que era um escravo, elas abandonam o estudo, e isso é exatamente o que a gente não quer, não importa. Nós vamos honrar todos eles, a gente quer saber tudo, a gente quer descobrir todas essas histórias. Isso é importante. E a gente também não vai excluir ninguém. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, alguns membros da família vão sendo excluídos por vários motivos. A gente não vai entrar em detalhe aqui, não é o momento. A gente, inclusive, já descobriu algumas pessoas que morreram crianças e nem se sabia. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha um tio que nasceu antes do tio Sérgio e que morreu criancinha. E eles são esquecidos. E a gente não vai esquecer ninguém, a gente quer incluir todos. Todos fazem parte da nossa família, todos. E a gente quer ter também, quando a gente faz esses estudos, a gente acaba descobrindo histórias, muitas vezes histórias tristes, muitas vezes histórias engraçadas, são histórias para contar. Por exemplo, esse aqui é o assento de óbito que está no livro da Igreja de Peçanha. Naqueles dias não existia cartório nas cidades, que no Brasil, aliás, não existia em lugar nenhum do mundo ainda cartório. E todos os assentos de nascimento, de casamento, de batismo e de óbito eram feitos pelo próprio padre. Muitas vezes na cidade não tinha médico, o padre declarava da maneira que lhe convinha. Então nós temos aqui Delfino Simões de Souza. Essas letras eu sei que para a maioria de vocês ainda parece que está escrito em grego, mas era escrito assim, aos poucos a gente vai aprendendo a ler. Então nós temos Delfino Simões de Souza, que faleceu aos 4 de julho de 1859, e a causa da morte declarada pelo padre, está escrito aqui, ó, morreu, lembra do personagem? Morreu de extravagâncias de comidas e bebidas. Então, nosso tataravô Delfino morreu de extravagância de comidas e bebidas. Outra coisa, só que para a gente lembrar, é curioso nessa família Simões de Souza, que eles vão repetindo os nomes ao longo de gerações. Né? Toda vez que eu ouvia falar Delfino, eu sempre pensei no tio Delfino, famoso tio Delfino, que era irmão do vô Aurélio. Mas não, nós estamos falando aqui do Delfino tataravô, pai do sincero Simões de Souza, que era pai do vô Aurélio e pai do tio Delfino. Então isso complica um pouco, nós vamos ver que quando a gente fala de sincero, nós estamos falando de qual sincero? É do tio sincero ou do tataravô sincero? Nós estamos falando do tio Delfino, filho do tio sincero, nós estamos falando do tataravô Delfino, o nosso tataravô, que é a linha mais alta que a gente tem, por enquanto, na família. Então, esses nomes vão se repetindo, isso dificulta um pouco a leitura da nossa árvore genealógica. Às vezes a gente tem histórias não tão felizes como essa carta que a gente descobriu. A Zezé ela buscou essa carta lá em Belo Horizonte, no arquivo público, onde um cidadão chamado Clarimundo era muito amigo do nosso bisavô, do meu bisavô Aurélio, e ele escreve nessa carta sobre um incidente onde, por motivos políticos, um grupo de pessoas foi até a casa do vô Aurélio e da vó Maria. Imagina só, eles deviam ter vários filhos ali, crianças pequenas, e esse pessoal, pistoleiros envolvidos com determinado partido político, foram lá e deram tiros e fizeram uma confusão. E nessa carta aqui, o Clarimundo pede a ninguém menos que o Nelson de Sena, que é um dos cidadãos mais famosos da história de Minas Gerais,
pede socorro para que envie tropas em um novo destacamento policial para a cidade de Peçanha por causa dessas situações. Então é bem interessante que são histórias que se contam, que se perdem, mas que estão escritas, e é interessante a gente saber disso, porque talvez foi exatamente essa situação envolvendo política em Peçanha. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, o Simões de Souza, todos os estudos que a gente fez até agora, sempre estiveram envolvidos em política. Em Peçanha, no Cerro, em Lavras, sempre envolvidos em política. Parece que está no sangue da família, e isso é um dos motivos que a gente sugeriu que no grupo do WhatsApp não se converse política. Parece que a gente tem um ponto, a gente fraqueja nessa direção. E pode ser que por esse motivo dessa confusão em Peçanha, por causa de política, que o vô Aurélio pega a vó Maria e se muda para Valadares, que na época era Figueira do Rio Doce, estava se formando, e ele ajuda a constituir a cidade. Tem vários documentos, depois a gente vai mostrar alguns, a gente mostra a participação. Mas como é que a gente vai chegar, como que a gente está chegando no estudo e como que a gente quer continuar a buscar essas informações? Bom, o segredo aqui é paciência. Estudo genealógico, estudo de família, não é um serviço para uma semana. Vou consultar aqui na internet, vai ter bastante coisa. Normalmente não tem nada, quando tem é muito pouco. Você tem que ter perseverança e também precisa ter muitos braços. Não é um trabalho para uma pessoa só. Antigamente era comum as famílias, assim, todas as famílias, pelo menos as famílias mais tradicionais, tinham lá uma pessoa que ficava encarregado de manter o estudo da genealogia da família. Geralmente escreviam livros, mas o livro estava sempre desatualizado, porque as informações acabam entrando mais informações. Hoje não, a gente faz um pouco diferente. A gente fez como? Como que a gente está organizado como família Simões de Souza? Primeiro a gente escolheu criar um grupo no WhatsApp chamado Genealogia Simões de Souza, cujo foco é exatamente discutir, apresentar essas informações. Eu vou explicar um pouco mais depois. E a partir do momento que a gente descobre as coisas e discute e consolida, a gente transcreve essas informações para o ambiente online de um site chamado Family Search. Algumas pessoas, ao invés de usar o WhatsApp, usam Facebook, criam lá um Facebook da família. Outras não tem nenhum nem outro, se juntam de vez em quando para conversar essas coisas. Como a família nossa está muito dispersa pelo Brasil e pelo mundo, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Peçanha, tem muita gente em Valadares, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília. Então a gente escolheu usar o WhatsApp e depois transcrever tudo que for sendo consolidado, que for sendo validado para um ambiente mais organizado, vou mostrar depois, chamado Family Search, que é um site muito bem controlado. Então, no WhatsApp, o que a gente faz no ambiente WhatsApp da família? A gente apresenta perguntas, hipóteses. A gente sabe que muitas vezes o que move as pesquisas são as perguntas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um dia, alguém me perguntou assim, aonde que o vô Aurélio está enterrado? O vô Aurélio, nós não estamos falando de um tataravô lá de 1800 e pouco, estamos falando do vô Aurélio, casado com a avó Maria, pai do tio Zezé, pai da tia Bentinha, pai de todo mundo. Aonde que o vô Aurélio estava enterrado? Ninguém sabia. Ninguém sabe até hoje aonde que o vô Aurélio está enterrado. A gente não sabia nem como que ele tinha morrido, nem de quê. Então, às vezes são as perguntas que movem o mundo, né? A gente apresenta histórias nesse ambiente, fatos, discussões, amadurece, e quando a gente chega a algum consenso, a gente pega e transcreve esses dados, essas informações lá no ambiente do Family Search. Ficou definido pelo grupo que nesse ambiente WhatsApp, nesse grupo WhatsApp, é proibido, é terminantemente proibido posicionamento político e religioso. A gente pede isso para que não vire confusão. A família tem de tudo. A família tem petralha, a família tem bolsominion, a família tem isentão, a família tem de tudo. Não dá para usar esse ambiente para discutir
política, não é esse o foco. A gente quer que esse grupo seja focalizado no estudo das origens da família. Também a gente não quer que nesse grupo seja discutido posicionamento religioso, mandar mensagem religiosa. Por quê? Porque no grupo tem ateu, tem católico carismático, tem evangélico pentecostal, tem amante da natureza, tem tudo. Não é esse o ambiente para ficar postando essas coisas. Eu peço isso, estou até sendo bastante incisivo, porque nós já tivemos algumas dificuldades, apesar da regra ser clara, tá bom? Esse grupo também não é um grupo para a família discutir. Assim, eu até sugiro, já até fiz essa sugestão no grupo, que se crie um outro grupo com o mesmo nome, Simões de Souza, para discutir fofoca, coisas do cotidiano, trivialidades. Vamos deixar esse grupo mais focalizado para a gente não perder o embalo das coisas. O grupo normalmente tem poucas mensagens, alguns momentos que a gente consegue buscar informações e descobrir coisas, ele dá uma alvoroçada, mas naturalmente, normalmente ele tem uma mensagem, 2, 3 por dia em média, então não incomoda ninguém. Tá? E uma vez que a gente consiga chegar a consenso sobre as informações que foram descobertas, sobre algum antecedente, alguma história, algum documento, a gente entra lá no Family Search e armazena as coisas de maneira consolidada, de maneira toda certinha, com fatos e dados e fontes. Depois eu vou entrar e vou mostrar. O site é esse aqui, o familysearch.org. Então eu vou entrar agora para mostrar como que esse site funciona. Aqui eu já estou dentro desse site, né? Family Search. Qualquer um pode se inscrever, é um site gratuito, um site cuidado por um pessoal de uma igreja evangélica aí, mas é uma igreja tradicional e eles cuidam, eles são muito aficionados pela questão de genealogia, e se tem uma coisa que vai estar disponível daqui a 50, 100, 200 anos, é essas informações. Então, o melhor lugar para guardar as informações, a gente entende que é no Family Search. Isso é um entendimento geral do mundo da genealogia hoje em dia. Então, o que a gente tem aqui? Essa aqui é a minha árvore genealógica. Você pode e deve criar a sua. A gente aqui no grupo está olhando do vô Aurélio para trás. Tá? A gente não está olhando meus filhos, meus netos, meus filhos, e eu venho aqui e eu faço o cadastro deles aqui. Então, mesma coisa, sugiro para vocês. O que nós temos aqui, então? Vamos por foco aqui no que a gente tem aqui. Aqui nós temos, deixa eu aumentar, dar um zoom. Aqui nós temos a avó Maria, vó Maria Prachedes e o vô Aurélio. O vô Aurélio, e aí nós temos os filhos. Então funciona assim, nós conseguimos fazer o cadastro certinho de todos os filhos, quando nasceu, quando morreu. A gente sabe hoje que o filho mais velho deles era o tio Levi, depois tinha o tio Júlio, que faleceu bebê. Esse é um daqueles que a família tende a esquecer porque morreu muito cedo. Depois veio a tia Bentinha, o vô Geraldo, que é meu avô, morreu também muito novo, morreu em 1947. Tia Negrinha, tio César, tio Raimundo, tia Aurelisa, tia Zezé, tia Pepita. Então, se você entrar aqui, vamos supor que vamos entrar na tia Pepita. Você vai abrir aqui. Nós já temos o cadastro dela, que o pessoal me passou. Aqui você pode ter o cadastro de quando que ela nasceu, quando que ela morreu. A gente tem aqui essa data certinha. A gente não tem ainda os filhos da tia Pepita. Temos o marido, o tio Adeval aqui. O que mais que a gente tem? E aqui nessa aba a gente pode inserir os fatos e dados. A gente tem algumas fotos que a gente acrescentou. Toda a documentação que a gente acrescenta aqui. A ideia aqui é pensar nas futuras gerações. Pensa no seu bisneto, no seu trisneto, daqui a 100 anos, tentando entender a família.
Então a gente espera que quando eles entrarem, eles possam entender de maneira mais fácil do que a gente está entendendo aqui, falta de informação. Então vamos voltar aqui no vô Aurélio. O vô Aurélio, a gente também tem bastante informação dele. Vamos ver o que a gente cadastrou aqui. Tem um pequeno histórico dele, a gente sugere, né, que aqui eu tenho história de como ele faleceu, né? Uma história bastante triste, né? Quando que ele faleceu, os filhos, os irmãos, tá vendo? Tio Delfino não tem nada a ver com tataravô Delfino. Tio Delfino e o vô Aurélio, os dois eram filhos do Sincero e da Ana Angélica, da trisavó Ana Angélica, triavó. Tem bastante documentação aqui. A gente tem, infelizmente, as únicas duas fotos que a gente tem do vô Aurélio são essas duas fotos muito ruins. A gente tem alguns documentos que eu cadastrei aqui, a carta que eu falei, atestado de óbito dele, e a gente vai fazendo isso para todos os antepassados, para a gente poder ter o mais completo possível. Né? O vô Aurélio, então, ele era filho do triavô Sincero e de Ana Angélica de Oliveira. Foram casados, esses dois se casaram em Peçanha. O triavô Sincero nasceu em Peçanha, a gente não sabe ainda a data de falecimento dele. E o triavô Sincero e a Ana Angélica tiveram vários filhos. O tio Delfino, que a gente, famoso tio Delfino, que teve um filho que ele pôs o nome de Sincero, então tem o Sincero triavô e o tio Sincero, filho do tio Delfino. Percebe a confusão? Vô Aurélio, que é o que a gente estava mencionando há pouco, tia Adélia. E aí, o triavô Sincero era filho do Delfino Simões de Souza, que a gente tem algumas informações, tem muito pouca informação ainda. A gente sabe uma informação bastante importante que a gente descobriu, está num livro, e está aqui escrito, no livro do Demerval Pinheiro, que conta a história de Peçanha. E nesse livro é mencionado que um tal de Delfino Simões de Souza, provavelmente o tataravô Delfino, assinou como testemunha um dos documentos mais antigos associados à criação de Peçanha. E esse documento foi assinado no Cerro. Então, pode ser que o triavô Sincero, que o tataravô Delfino, ele era um cidadão do Cerro ou das imediações, de Minas Novas, toda aquela... A gente ainda está explorando isso aqui. Ele criou todos os filhos ali, os filhos todos viraram políticos importantes, né? A gente sabe, por exemplo, que vamos dar exemplo aqui, José Simões de Souza Landim foi um fazendeiro famosíssimo em Peçanha, muito famoso, aparentemente era um festeiro e criou muitas coisas. O nosso triavô Sincero, ele era um político, ajudou a fundar a Câmara de Peçanha, ele sempre esteve envolvido em cargos públicos. Manuel Simões é o filho mais velho, ele foi um dos criadores da cidade de Peçanha também, ele foi vereador da primeira Câmara de Peçanha, e vai por aí afora. Então a gente tem bastante informação, mas é muito pouco, e na prática nós estamos parados no momento nesse ponto da árvore genealógica, né? A gente ainda não descobriu, não conseguiu descobrir ainda quem são os pais do tataravô Delfino. Está aqui em branco. Para descobrir, a gente precisa explorar mais. Eu tenho feito alguns estudos aí na quarentena, mas de casa a gente não consegue descobrir muita coisa. Eu preciso ir a Peçanha e preciso ir ao Cerro para poder ver se eu consigo ter acesso aos documentos das igrejas para poder descobrir mais alguma coisa. Voltando aqui à nossa apresentação, e já encerrando ela, então nós temos o ambiente Family Search, como eu falei, é um ambiente gratuito, você pode se cadastrar e ir cadastrando a sua família também lá.
As pessoas que estão vivas, esse site tem uma particularidade, que as pessoas que estão vivas, quando você faz um cadastro, por exemplo, de um filho ou do seu próprio, só você consegue ver essa pessoa, tá? Então, ele tem essa particularidade. Por exemplo, não tenho como ver uma pessoa que foi cadastrada e que tenha sido declarada como estando viva ainda. Não consigo ver, só consigo ver quem já morreu aqui no Family Search. E, só lembrando aqui, né, quando a gente pensa em árvore genealógica, tem muita gente, você pensa, nós somos 8 bisavós, 4 avós, 16 triavós e vai por aí. Quando a gente está falando de família Simões de Souza, basicamente nós estamos olhando aqui um ramo da família. Tá? A gente não pode esquecer disso, porque tem todo o resto da família. Então, a nossa herança ética, moral, genética, espiritual, que eu trago da minha mãe, que trouxe do pai dela, não é só dela, é o resultado de tudo que se passou aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está explorando a família por um único lado. Ok? Então, quais os próximos passos? 2020, quarentena, Covid-19, nós estamos parados tentando descobrir as coisas pela internet, mas o próximo passo é a gente ir a Peçanha novamente. A gente foi no passado muito rápido, a gente precisa ir passar lá uma semana futucando nos livros da igreja, nos livros da Câmara, para descobrir mais alguma coisa, tentando quebrar essa barreira aí do tataravô Delfino para descobrir quem eram os pais dele. Ok? Por hoje é só. Espero que tenha sido útil esse vídeo e vamos em frente.